Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, mais uma revisão, dessa vez da disciplina de esportes individuais, atletismo, né? Essa é uma disciplina que a nossa revisão ela é um pouco mais sucinta, porque nós temos um conteúdo muito prático referente a essa disciplina. E justamente ao conteúdo mais prático, temos um material que estará sendo disponibilizado para vocês no estúdio onde tem todas as atividades que nós fizemos na prática descritas, ok? Então, todo aquele processo que vocês estão acostumados de plano de aula, de descrever uma atividade, eu fiz o mesmo e tem todo esse material à disposição de vocês lá no estúdio. Tá? Lembrando que para esse primeiro bimestre, a nosso conteúdo programado é apenas as provas de pista. As provas de campo é conteúdo para o segundo bimestre. Embora a gente tenha visto ele desde já, porque nós tínhamos mais algumas atividades práticas e visitas programadas, então nós tivemos que antecipar um pouco o conteúdo, mas ele não cai nesse bimestre, tá? Ele é do bimestre que vem, onde as coisas, se Deus quiser, vão se normalizar e nós faremos todas as práticas referentes a isso. E se ficamos com alguma falta de prática também da provas de pista, né, conhecer uma pista, por exemplo, nós faremos no segundo bimestre também, ok? Então, por isso, o conteúdo é um pouco mais sucinto, porém não menos importante, ok? No início ao atletismo, é importante a gente saber que no Brasil a Confederação Brasileira de Atletismo, a CEBAT, é quem organiza, né, toda a modalidade, é ela quem é responsável por montar seleções, por montar delegações que viajam para competições internacionais, toda é responsável da Confederação Brasileira. Aqui no Paraná nós temos a FEDAP, que é a Federação de Atletismo do Paraná, que é responsável por organizar a nível estadual, né? Inclusive competições paradesportivas. O atletismo olímpico e paralímpico é responsabilidade da FEDAP. Inclusive recomendo quem tiver interesse de participar de cursos de arbitragem, cursos de capacitação no atletismo, a FEDAP tem um calendário bem interessante e é válido entrar no site deles, tá bom? Vamos iniciar então as provas de pista. Como é que vai ficar a nossa revisão? Algumas provas, como é muito simples, eu não vou precisar explicá-las novamente, tá? Nós só vamos dar essa observada e algumas provas sim. Aí nós teremos os slides explicando, porque aí são um pouco mais complexas e desconhecidas no âmbito geral, embora nós tenhamos estudado. Vale ressaltar de novo que esse material é retirado de um ou outro material mais completo, né? Então nós temos vários slides no estúdio, vários materiais com explicações mais complexas sobre cada uma dessas provas. Basicamente nós temos aqui nesse primeiro slide, para vocês entenderem e não esquecerem, é fundamental. Provas de velocidade, velocistas, 100 e 200, ok? Provas de fundista, 5 e 10 mil. E provas de meio fundistas é 400, 800 e 1500. Então, até 200 metros são as provas dos velocistas, provas rápidas. Provas de 5.000 para cima, provas de fundistas. E 400, 800 e 1500 é um meio termo. E por que é importante a gente entender isso? Porque como nós já vimos, e é fundamental nós relembrarmos, os biotipos, o treinamento, o foco para cada uma dessas modalidades é diferente. O cara que faz 100 metros, raramente, pelo menos pensando em alto rendimento, ele não vai fazer nunca uma prova de 10 mil. Não só porque o treinamento é focado diferente, todo o planejamento é diferente, como o próprio biotipo dos atletas são diferentes. Atletas velocistas são atletas geralmente mais fortes, com mais explosão, mais massa muscular, porque eles precisam de força e explosão para concluir uma prova. O contrário se vê em atletas de provas mais longas, que são atletas que têm menos massa muscular, menos músculos, porque não precisam de tanta explosão, eles precisam de resistência, ok? Então essa é uma diferença importantíssima que a gente tem que saber. Dando sequência, para algumas, a partir daqui sim, algumas provas de pistas que apresentam algumas características mais interessantes, as quais precisamos entender. Nós temos os dois revezamentos, 4 por 100 e 4 por 400,
temos os 100 ou 110 metros com barreira, temos os 400 metros com barreiras, temos os 3.000 metros com obstáculos, temos maratona, marcha atlética, heptatlo e decatlo, tá? Modalidades, algumas delas nós fizemos atividades práticas, como a marcha atlética e os revezamentos, e as provas com barreiras também nós fizemos atividades práticas. Esse material, de novo, já está no estúdio para vocês. Mas vamos tentar entender um pouquinho de cada uma. O revezamento 4 por 100, simples, né? Lembrando que uma pista, como nós vamos ver ao final, ela tem ao todo 400 metros. Então, se nós temos 4 por 100, nós temos 4 atletas fazendo 100 metros para concluir os 400 metros da prova. Cada atleta tem um espaço específico na sua pista durante a prova e eles receberão o bastão. Então, durante a prova, os atletas trocam bastão até chegar no final. Essa troca de bastão é realizada num espaço específico que tem em torno aí de 20 metros de comprimento e tem que ser feito nesse espaço. Os atletas não podem receber esse bastão antes ou depois desses 20 metros. Os atletas estão sempre em movimento durante essa troca, não fique esperando parado, senão perde muita velocidade, perde-se tempo. Então, sempre em velocidade, sempre já em movimento. Antigamente, se o bastão caísse, eles estavam desclassificados da prova. Todavia, essa regra mudou. Hoje em dia, se o bastão cai, pode dar continuidade. Porém, no altíssimo rendimento, Jogos Olímpicos e até Paralímpicos, se o bastão vem a cair, é muito certo que vocês, né, que a equipe não vai conseguir chegar entre as primeiras colocadas. Porém, já não são mais punidos com a eliminação. Ok? Seguindo a mesma linha, nós temos o 4x400, que é uma prova que, se nós temos a pista ao todo 400 metros, então os atletas correm, em vez de 100 metros, os 4 concluem os 400, cada atleta dá uma volta inteira na pista. Né? Então, cada atleta vai dar uma volta inteira, completando os 400 metros. Também tem um espaço específico onde deve ser feita a troca dos bastões. Ok? Nós temos outra prova muito interessante, que é o 3.000 metros com obstáculos, que são vários obstáculos, várias barreiras. São barreiras diferentes das provas de velocidade com barreira, né? São provas mais específicas e as barreiras são mais longas e eles passam inclusive por fossos de água. Né? Fora isso, é uma prova que é muito mais de resistência do que velocidade. A maratona, por sua vez, vocês já me ouviram falar sobre a história do soldado grego Fidípides, né? Que ele... A história é mais longa, mais divertida e interessante do que eu vou resumir aqui, porque vocês já sabem. Mas a maratona leva esse nome porque durante a batalha de Atenas contra os persas, lá na cidade de Maratona, o soldado Fidípides saiu lá de Maratona, correu até Atenas para avisar que eles tinham vencido a guerra. E ele levou, e a distância exata entre Maratona e Atenas são dos exatos 42 quilômetros, que é a duração da prova de maratona atual, ok? Essa é uma prova bem interessante porque ela é sempre a última competição dos Jogos Olímpicos, sempre começa-se dentro do estádio e termina-se dentro do estádio. Perdão, inicia-se sempre em algum espaço específico e conclui-se dentro do estádio, onde vai ser o encerramento dos Jogos Olímpicos. Marcha atlética talvez é uma das provas mais interessantes e mais exóticas, onde o atleta corre duas provas, ou 20 metros, ou 20 quilômetros, ou 50 quilômetros, tá? Lembrando que na marcha atlética, o atleta nunca pode ter a fase aérea da corrida. O que é a fase aérea? Tem um momento que vocês estão correndo, quando você está jogando bola, quando está correndo por qualquer motivo, que ambos os pés não estão tocando o chão. Isso não pode acontecer na marcha atlética, tá? Eles têm que, pelo menos um dos pés, tocarem o chão, e é o que resulta naquele movimento, digamos, diferente, né, que é produzido na marcha atlética. Os atletas eles começam a receber punições ao longo da prova se os árbitros que estão dispostos durante todo o percurso perceberem que os atletas estão fazendo a fase aérea, eles são punidos até serem eliminados. Na sequência, nós temos o heptatlo e o decatlo. O heptatlo é uma prova que consiste em 7 modalidades do atletismo e no heptatlo apenas mulheres participam. O oposto do decatlo,
onde apenas homens participam, ao contrário também do heptatlo, que tem 7 provas, o decatlo apresentam 10 provas, não apenas provas de corrida, né? Provas também de campo, mas é interessante que a gente saiba esse detalhe, que o decatlo é para homens são 10 provas e o heptatlo para mulheres com 7 provas. Nós temos alguns materiais específicos do atletismo, especificamente em provas de campo, nós temos os blocos, perdão, em provas de pista, que é o nosso foco agora, nós temos os blocos de saída, as barreiras, nós temos também as sapatilhas. Esses são os materiais voltados para as provas de pista, como tem na imagem ali. O interessante das sapatilhas é que a gente perceba que para atletas velocistas de 100, 200 metros, a sapatilha ela tem os pregos apenas nas pontas do pé, nos dedões do pé, porque é onde os atletas fazem os seus apoios com mais ênfase. Em provas de velocidade, como 100, 200, o atleta não usa todo o pé durante a prova, não faz toda a plantificação do pé, e sim apenas as pontas, as extremidades do pé para ganhar velocidade. E para outras modalidades, para outras provas, existem sapatilhas específicas. A pista, essa é uma pista oficial do Clube Pinheiros lá de São Paulo, como a gente pode observar. É uma pista que ela tem o espaço para as provas de pista, velocidade, e para as provas de arremessos, para as provas de salto, são as provas de campo. Alguns detalhes acerca da pista em si, né, o material que geralmente ela é feito. Provas oficiais, ela tem uma pista que ela é feita de material sintético, onde é uma textura elástica que permite que os atletas corram mais rápido que em outras superfícies, inclusive é um material onde os pregos, a sapatilha conseguem fincar e dar mais aderência aos atletas, né? Então eles correm com muito mais solidez e mais constância nessas provas. E por fim, temos aqui um desenho demonstrando alguns detalhes da pista, tanto para provas de pista como provas de campo, ok? Vale ressaltar que nós teremos a oportunidade de vivenciarmos, de conhecermos uma pista oficial ainda esse ano. Já teríamos feito se não fosse esse momento, mas aí voltaremos a conversar com os espaços para que a gente possa visitar e conhecer uma pista oficial, ok? Como eu disse, era um conteúdo um pouquinho mais sucinto, não menos importante, obviamente, mas a gente encerra aqui essa questão das provas de pista do atletismo e qualquer dúvida que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês. Até mais!